Batista Superficial, boa noite, queridos irmãos, queridos ouvintes. Mais uma vez estamos nós, eu e Carlos Seguilar, juntos, pregando a palavra do Senhor. E essa palavra que muda a vida do homem, essa palavra que muda a direção do curso das nossas vidas. O desejo de nosso coração é que essa mensagem ela chegue a você no poder do Espírito Santo. Que você sinta o fluir do Espírito Santo de Deus na sua vida, enquanto estiver assistindo, estiver ouvindo, enquanto o Espírito Santo estará ministrando na sua vida, no seu coração. Atos capítulo 3, versículos 29, 30 e 31. Esse texto está finalizando uma narrativa que inicia no capítulo 3, quando Pedro e João eles vão ao templo para orar. E eles iam por volta das 3 horas da tarde, procurando ir ao templo para estar em oração. Estava colocado à beira do caminho um certo homem que tinha um problema e cujo problema o limitava, por isso ele não poderia andar. Pedro e João, usados por Deus, pelo poder de Jesus Cristo, curaram aquele homem. E a partir de então, Pedro e João passaram a ser alvos de investigações, assim dizendo, porque as autoridades religiosas da sua época, do seu tempo, começaram a persegui-los por estarem eles realizando ou operando milagres através do nome de Jesus. E eles foram presos, foram libertados, e quando eles estavam presos, reuniu-se o sinédrio, reuniu-se as autoridades, reuniram muitas pessoas e deliberaram e tomaram algumas decisões sobre Pedro e João, porque eles estavam, por onde eles passavam, as pessoas estavam ouvindo de Jesus, eles estavam pregando o Evangelho, eles estavam falando a verdade e as pessoas estavam se convertendo, mudando de vida, aceitando a Jesus Cristo, crendo em Jesus como Filho de Deus. E eles sofreram ameaças. Pedro e João foram ameaçados para não mais pregarem, para não mais ensinarem, porque o que estava acontecendo era notório e não podia negar, não havia contradições para os fatos que estavam acontecendo através da vida de Pedro e João e dos demais irmãos da igreja. Portanto, eles não podiam, as autoridades não podiam fazer qualquer coisa, ter qualquer atitude com Pedro e João, porque eles estavam cercados pela multidão, pelas pessoas que olhavam atônitos o que Deus estava operando através de Pedro e João. Então, no versículo 19, eles foram orientados a não mais ensinar, a não mais pregar no nome de Jesus. No versículo 20, Pedro e João respondem a esta censura com as seguintes palavras: julgai vós mesmos se é lícito nós obedecerem a vocês e desobedecerem a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar daquilo que vemos e daquilo que nós ouvimos. E ao saírem dali, Pedro e João foram procurar a igreja que estava reunida. Foram procurar os demais cristãos, os demais crentes, os demais discípulos, seguidores de Jesus. E ao chegarem aonde essas pessoas estavam, Pedro e João fizeram um relato, narraram os fatos assim como tinha acontecido, e toda a igreja todos os irmãos levantaram a voz, orando a Deus,
por causa daquelas ameaças que eles tinham sofrido. E oraram ao Senhor, e parte desta oração está registrada a partir do versículo 29. E agora, ó Senhor, preste atenção às ameaças deles e conceda a seus servos que anunciem a palavra com coragem. Estenda a mão para curar e realizar sinais e maravilhas pelo nome do seu servo Jesus Cristo. Depois desta oração, o lugar onde eles estavam reunidos foi sacudido e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e anunciaram corajosamente a mensagem de Deus. Queridos, pregar o Evangelho é função da igreja. Pregar o Evangelho é trabalho da igreja. Pregar o Evangelho é responsabilidade da igreja. E aqui nós temos uma igreja que 2 dos seus líderes estavam pregando, 2 dos seus líderes estavam trabalhando, 2 dos seus líderes estavam sendo usados pelo Senhor, e em meio ao poder de Deus sendo manifestado na vida deles através de Jesus, eles tiveram problemas com as autoridades locais por causa do ciúme daquele povo, por causa da inveja deles, por causa da autoridade deles, por causa da autenticidade que eles tinham na sua fala, na sua voz, no seu viver diário. Importante que nos versículos 19 e 20 desse mesmo capítulo 4, eles deixam bem claro, Pedro e João deixam bem claro, para aquelas autoridades que estavam censurando, que estavam de certa forma oprimindo, que estavam de certa forma coagindo eles deixam bem claro que eles não tinham uma mensagem, que eles não inventavam uma mensagem, que eles não teciam, não urdiam uma mensagem. Eles deixam bem claro que a mensagem deles é Jesus Cristo, que o assunto da fala deles é Jesus, que o centro da mensagem que eles estavam pregando era Jesus. Eles dizem o seguinte: julgais entre vós se é lícito obedecer a Deus ou a vocês. Porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Eles não poderiam falar de outro assunto, a não ser daquilo que eles viram Jesus fazer. Eles não tinham uma outra mensagem a não ser transmitir ou reproduzir a mensagem que eles ouviram Jesus pregar durante os 3 anos de ministério terreno de Jesus. Olha o foco da vida deles, olha o foco do assunto deles, olha o foco da mensagem deles. O centro da mensagem deles era Jesus Cristo. O centro da mensagem era Jesus Cristo. Jesus era o centro da mensagem, Jesus era o centro da vida deles. E eles então prosseguem. Agora, amados, na oração que eles estão fazendo, a partir do versículo 29, eles não fazem um pedido a Deus para livrá-los das ameaças. Eles não fazem um pedido a Deus para castigar os ameaçadores. Eles não pedem nada a Deus em relação às pessoas que estavam oprimindo eles para que eles deixassem de falar. Percebamos o versículo 29 diz: agora, ó Senhor, preste atenção às ameaças deles e conceda aos teus servos que anunciem a tua palavra com coragem. O pedido deles foi em relação à vida da igreja. O pedido na oração não era para castigar os adversários deles.
não era para castigar os opressores, não era para castigar aqueles que estavam ameaçando eles, era para que o Senhor concedesse a eles coragem. Mas coragem para quê? O texto responde: para pregarem a palavra, para que eles falassem sem medo, para que eles falassem sem embaraço, para que eles falassem sem nenhum tipo de constrangimento, mas que pudessem falar com intrepidez, pudessem falar sem timidez, pudessem falar no poder do Espírito Santo. Quando nós, Igreja Batista, estivermos pregando desta forma, sem nenhum impedimento no sentido humano, estivermos pregando sem timidez, sem medo, quando os obstáculos não estiverem sendo usados para nos deter, quando os obstáculos que nós estivermos enfrentando, eles estarão sendo usados como degraus de escadas para serem pisados e elevando assim as nossas vidas. A mensagem que nós estamos pregando, ela chegará aos ouvidos dos ouvintes no poder do Espírito Santo, porque ela não estará sendo uma mensagem centrada no homem, ela estará sendo uma mensagem centrada em Jesus. As mensagens bíblicas que são centradas em Jesus, elas chegam ao coração dos ouvintes, a mensagem chega aos ouvidos do ouvinte no poder do Espírito Santo, e elas convencem o homem do pecado, da justiça e do juízo do Senhor. Nós não precisamos usar filosofias, não precisamos usar nenhuma técnica humana, porque o Espírito de Deus pega esta palavra e introduz nos ouvidos e corações no poder do Espírito Santo. Assim era a mensagem de Pedro e João, assim era a mensagem desses primeiros cristãos, assim era a mensagem dos crentes primitivos, dos crentes da época de Jesus. Oraram pedindo coragem, oraram pedindo ao Senhor para fortalecê-los, para encorajá-los e capacitá-los espiritualmente, para que eles simplesmente pregassem a palavra do Senhor. Pregar a palavra com coragem, pregar a palavra com ousadia, pregar a palavra sem medo, pregar a palavra sem embaraço, foi o pedido deles ao Senhor. Que nós, como igreja, possamos também ter a mesma atitude em oração, de pedir ao Senhor para dar coragem a cada um de nós, para pregarmos a palavra, e em especial nesse tempo de isolamento, nesse tempo dificultoso, em meio a tantas adversidades que têm se levantado contra a vida da igreja. Nós pregarmos a palavra no poder do Espírito, na coragem que o Senhor há de conferir a cada um de nós, como sempre conferiu. Versículo 30. Estenda a mão para curar e realizar sinais e maravilhas pelo nome de Jesus. Queridos, eles estão pedindo ao Senhor Deus, para continuar fazendo o que já tinha iniciado antes. Sinais e maravilhas. Aqui indica que a referência ao sinal e à maravilha na vida do homem que era coxo. E diga-se de passagem, esse homem tinha 40 anos de idade quando esse milagre aconteceu na vida dele. Então eles estão pedindo ao Senhor Deus que estendesse a mão para continuar fazendo sinais e maravilhas. Através do nome de quem? De Pedro e João? Não. Através do nome do santo servo Jesus. Queridos, olhemos a centralidade da mensagem desses homens. Olhemos o foco da pregação desses homens. Em nenhum momento eles tomam para si o centro das atenções. Em nenhum momento eles querem serem vistos e admirados. Pelo contrário, eles querem o tempo todo simplesmente que o nome de Jesus, que a pessoa de Jesus, que o poder de Jesus, que a graça de Jesus, que o amor de Jesus, que o perdão de Jesus fosse manifestado na vida das pessoas fora da igreja. Então eles oram pedindo que o nome do santo servo Jesus
fosse exaltado pela graça de Deus. E versículo 31. Depois desta oração, o lugar onde eles estavam reunidos foi sacudido e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a mensagem do Senhor com muita coragem. Queridos, versículo 31 não diz que eles começaram a ser cheios, mas diz que eles foram cheios à plenitude do Espírito Santo de Deus na vida deles. Através de quê? Da oração. A oração deles estava colocando quem em evidência? Jesus Cristo. A oração deles estava sendo elevada a Deus através do nome de Jesus, para que a mensagem fosse pregada, para que o nome de Jesus fosse exaltado, para que as pessoas fossem curadas, para que as pessoas fossem salvas, para que houvesse restauração na vida daquela comunidade, daquele povo. E ao orarem, quando terminaram a oração, quando eles finalizaram a oração, Deus responde na mesma hora. De que forma? O lugar onde eles estavam tremeu. Isso, irmãos, mostra para nós algumas coisas. Primeiro, que o Senhor Jesus estava com eles. E estando o Senhor Jesus com eles, o Senhor Jesus estava agradando do propósito da vida deles, do ministério que o Senhor Jesus tinha entregado na vida deles, do trabalho que eles estavam fazendo. Esse trabalho estava agradando o Senhor Jesus. Segunda coisa que esse texto nos aponta, nos indica, nos mostra, é que Deus ouviu a oração deles. E por ouvir a oração deles, ela foi respondida imediatamente. A oração dos apóstolos foi recebida no céu e automaticamente Deus respondeu. Como? Enchendo todos eles do poder do Espírito Santo. Eles pediram que, no versículo inicial, versículo 29, para que o Senhor olhasse para as ameaças e desse coragem a eles, para que eles pregassem a palavra. No versículo 31, isso Deus deu a eles. Eles todos foram cheios do Espírito Santo e continuaram pregando a palavra de Deus corajosamente. Igreja Batista, Só Cristo Salva, que cada um de nós possamos orar assim, pedindo ao Senhor coragem para nós pregarmos a palavra. Que cada um de nós possamos buscar o poder do alto para perdermos os nossos medos, nossos temores, para que possamos ter segurança, para que possamos ter intrepidez para pregarmos a palavra do Senhor. Como está a oração da igreja em relação à pregação da palavra? Como estão os nossos pedidos em relação à nossa vida cotidiana? Às vezes nós estamos olhando para as adversidades e focando as adversidades e não olhando para as oportunidades que as adversidades nos trazem. Às vezes, queridos, as adversidades, elas nos revelam portas pelas quais Deus quer que nós passamos para ter uma nova vida, para ter uma nova oportunidade, para chegarmos um pouco mais longe. E esse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento, é um tempo de nós estarmos buscando ao Senhor e olhando as portas que o Senhor tem colocado abertas diante de nós para a pregação da palavra. Nós costumamos nos reunir aqui. Quando nós nos reunimos aqui, são apenas as pessoas, os crentes que vêm. Pela graça do Senhor, Ele tem mandado visitantes para cultuar junto conosco. Agora nós temos a oportunidade, irmãos, é a oportunidade de congregar na nossa casa e trazer um amigo, trazer um vizinho para juntos conosco louvar ao Senhor. Para juntos conosco orarmos ao Senhor. Para juntos conosco adorar ao Senhor. Oportunidade, portas abertas que nós temos diante de nós. Portanto,
Lembre de uma coisa. Diante das ameaças que os apóstolos estavam sofrendo, os líderes da igreja estavam sofrendo, eles não se acovardaram, não se amedrontaram, não se renderam, não se curvaram. Às vezes está acontecendo em nosso tempo que pequenas coisas estão nos limitando. Pequenos obstáculos estão nos separando e nós às vezes estamos curvando diante desses pequenos obstáculos quando deveríamos estar curvados diante de Deus. Queridos, se esses homens não tivessem determinação, propósito de vida, fome, vontade e desejo de viver com Deus e para Deus, exaltando o nome de Jesus, eles teriam parado aqui. Teriam desistido aqui. Provavelmente teriam dito, não precisamos disso. Vamos continuar a nossa vida. Sem ameaças. Nós vamos poder entrar e sair de qualquer lugar, em qualquer lugar, sem que tenhamos atraído as atenções com olhares cruzados. Mas, pelo contrário, eles sabiam que esta era a função deles. Eles sabiam que esta era a missão deles. Eles sabiam que este era o propósito deles. Por isso, eles jamais se curvaram. Por isso, eles pediram foi coragem. Por isso, eles pediram foi determinação. Por isso, eles pediram o revestimento do céu. Por isso, eles pediram o poder do Espírito Santo. E Deus o concedeu pela graça dele. Que nós dois, amados, possamos pedir revestimento de Deus para pregarmos a palavra. Que nós dois possamos pedir portas abertas para pregarmos a palavra. Que nós dois, ao depararmos com adversidades e obstáculos no caminho, possamos olhar para o alto, para o sacrifício da cruz, para o poder do alto e confiarmos na graça do Cordeiro para continuarmos mesmo em meio às adversidades. E vencer as adversidades para a pregação do Evangelho continuar sendo disseminada. A igreja aqui era a mídia de Jesus. A voz humana aqui era toda a mídia de Jesus. Hoje nós temos isso aqui que está chegando na sua casa aí. Para nós transmitirmos a palavra. Nós estamos usando meios e a palavra está sendo transmitida e está chegando a você. Então nos ajude na transmissão dessa palavra. Compartilhe ela com alguém. Mande para os seus contatos, mande para os seus amigos, mande para quem você conheça. Espalhe a mensagem. É necessário que nós preguemos. É necessário que o Evangelho seja anunciado, porque Cristo está às portas e Ele está voltando. Por isso nós devemos aproveitar as oportunidades. E eu te digo, meu irmão, em nome de Jesus, há portas abertas para você pregar o Evangelho. Aproveite as oportunidades e faça de todo o seu coração. Ame ao Senhor, fale do Senhor. Vive a mensagem que você está pregando, porque assim ela chegará a outras vidas no poder do Espírito Santo. As pessoas verão o Cristo que você está pregando, eles verão esse Cristo na sua vida. Portanto, em nome de Jesus, que possamos fazer uma aliança com o Senhor, de sempre pregar esta palavra que transforma a vida do homem. E se você está enfrentando dificuldade na sua vida, clame a Deus, clame a Jesus, busque a Jesus, recorra a Ele. Eu agora quero fazer um apelo a você. Aonde você está agora? Para você parar. Aonde você está? Para você parar. Para nós orarmos juntos. Pedindo o revestimento do alto. Pedindo poder e coragem para nós continuarmos pregando o Evangelho. Essa palavra é para você, meu irmão em Cristo. Mas também eu tenho uma palavra para você que não é meu irmão em Cristo ainda. Que ainda não é crente, ainda não é um cristão, ainda não se converteu, ainda não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu tenho uma palavrinha para você também. Se você quiser fazer esta oração comigo, convidando Jesus para ser o seu Senhor, para ser o seu Salvador, para que Ele te encha com poder, para que você passe a partir de agora também pregar esta palavra no poder do Espírito, você pode orar comigo também, aí onde você está.
Pai, em nome de Jesus. Adversidades e mais adversidades têm se levantado contra as nossas vidas. Senhor, nós temos enfrentado tempos difíceis. Problemas, ó Deus, têm chegado em nossas vidas de monte. Mas nós não vamos nos render e não vamos nos curvar às adversidades e aos problemas. Nós estamos rendidos ao Senhor, ao seu poder. E o seu poder nos exalta, o seu poder nos eleva, o seu poder nos restaura e o seu poder nos promove. Em nome de Jesus, dê coragem para esse irmão e para essa irmã que agora faz essa oração comigo. Enche esta pessoa com o poder do teu Espírito. Demonstra a tua graça a esta pessoa. Tire o medo, tire a falta de coragem, tire a timidez, Senhor. E traz revestimento espiritual do céu, para que esta pessoa possa testemunhar, assim como esses homens, esses líderes da igreja testemunharam. E que agora, Senhor, nós levantamos a Ti a nossa voz, em oração, pedindo que o Senhor olhe para tudo quanto nós estamos vivendo e faça a diferença em nossas vidas, para que a mensagem seja pregada, para que a mensagem chegue a ouvidos e corações do outro lado da tela, no poder do Teu Espírito Santo. Agora também nós oramos por esta pessoa que está entregando a sua vida a Ti nesta hora. Senhor Jesus, receba esta vida. Põe sobre ela o selo do Teu Espírito. Inscreva esse nome no Teu livro da vida. Registre esta pessoa no céu, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, você agora é o meu mais novo irmão e a minha mais nova irmã. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te proteja, te livre do mal. E que eu conto com você aqui, na reabertura do templo, para nós orarmos juntos, cultuarmos juntos e louvarmos juntos. Um beijo no seu coração. Fique na paz do Senhor. Tenha uma ótima noite, uma ótima semana e até a próxima, se Deus quiser.